No vídeo de hoje, descubra como representar o seu projeto de arquitetura. Fique ligado! E aí, beleza? Como que você tá? Aqui é Rafael Fischer, sou arquiteto urbanista, mestre em engenharia da construção civil e um dos criadores do Como Projetar. E esse aqui é o 6º vídeo, finalmente a gente está chegando no fim, dessa série de 7 vídeos de que eu estou te ensinando algumas técnicas, algumas coisas, algumas dicas para que você consiga resolver qualquer projeto de arquitetura em 7 dias, que a gente sabe que é um prazo bem comum da gente enfrentar, principalmente quando a gente está na faculdade. E o assunto do vídeo de hoje é um dos mais requisitados, digamos assim, um dos que tem mais acessos no site, nos artigos que a gente publica sobre no site, eu acho, que é sobre a representação do projeto de arquitetura. Essa parte tão importante que é quando a gente tira as ideias da nossa cabeça e torna elas real, pelo menos no papel. Então, para deixar esse vídeo, esse conteúdo mais organizado, eu dividi ele em 7 etapas. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente na hora de começar a representar o teu projeto de arquitetura é o contexto. Então é importantíssimo que você saiba para quem que você vai apresentar esse projeto. Vai ser para o professor somente? Vai ser para outros alunos? Vai ser para uma banca externa? Vai ser para convidados de fora? Porque tudo isso vai influenciar na maneira que você vai desenhar o teu projeto. Porque se é só o professor, provavelmente ele vai exigir mais que você mostre o teu conhecimento técnico, que você mostre que você sabe detalhar as coisas, que você sabe fazer as plantas, resolver as plantas, do que propriamente que você mostre como o projeto funciona. Agora, se é uma pessoa leiga, se é uma banca externa, se é um convidado externo, uma pessoa que não tem tanto conhecimento de arquitetura, provavelmente você vai ter que explicar mais o projeto de arquitetura, explicar mais como que aquilo funciona e utilizar uma linguagem mais simples, mais direta, os desenhos mais visuais, os desenhos mais didáticos. Então é importantíssimo você levar em conta para quem que você está apresentando. Também é interessante considerar qual que é a etapa de projeto que você está entregando. Então, se você está entregando o estudo preliminar, provavelmente os desenhos que você vai fazer, a representação que você vai fazer, é muito mais relativa a mostrar como que funciona o projeto, como que ele foi desenvolvido, como que ele se organiza de uma forma geral, do que se você estivesse entregando ele numa etapa de detalhamento, por exemplo. Então, tudo isso vai influenciar nos desenhos que você vai ter que desenvolver. Se é uma coisa mais inicial, para mostrar a ideia, seus desenhos vão ser mais simples, você vai fazer mais perspectivas, mais diagramas. Se for uma etapa mais avançada, você vai ter que colocar mais detalhes, mais coisas específicas nas representações desse projeto. E, obviamente, quanto mais avançado for essa entrega, né, se você já estiver no fim do semestre, por exemplo, né, já for aquele exercício, aquela parte da disciplina de projeto que você desenvolve o detalhamento, você vai ter que detalhar melhor o projeto, basicamente. Você vai ter que desenvolver mais, você vai ter que pensar nos encaixes, pensar em tudo, como que funciona, como que o projeto seria construído. E isso vai ter que ser representado nas pranchas e vai influenciar bastante na linguagem, na forma com que você vai desenvolver a representação do teu projeto de arquitetura. Bom, a segunda coisa que você tem que ter em mente na hora de começar a representar o teu projeto é o formato que você vai utilizar para representá-lo. Então, algumas questões que você pode se perguntar e definir logo no começo, antes de começar a desenhar de fato, se perguntar, por exemplo, qual que vai ser o meio que vai ser utilizado nessa apresentação desse projeto. Vai ser um meio digital, você vai fazer um PowerPoint, você vai ter que entregar prancha, você vai ter que entregar um caderno, vai ter que entregar, não sei, só uma maquete. Então, identificar qual que é esse meio que você vai ter que representar o teu projeto é fundamental para você começar a fazer qualquer coisa. A pergunta interessante de você se fazer é tentar descobrir qual que é o espaço que você vai ter para apresentar esse projeto. Então, digamos que você tenha que apresentar ele em pranchas, né? Então, descubra quantas pranchas que é o máximo que você vai ter que fazer, né? Vai ser 6 pranchas, 8 pranchas, uma prancha, 2 pranchas. Se é um caderno, quantas páginas esse caderno vai ter? Quanto que está definido? Quanto que você acha que vai ser suficiente para apresentar o projeto? Se é slide, quanto tempo tem que ter essa apresentação? E quantos slides você vai precisar? Tudo isso vai influenciar na quantidade de desenho que você vai fazer e na qualidade, no nível de detalhamento desses desenhos. E o meio de apresentação e o formato de apresentação, eles também vão meio que definir quais informações que você vai colocar
e quais que você vai deixar de fora. Isso também junto com o público-alvo, digamos assim, para qual você está apresentando. Então, pode ser que você tenha um foco maior de representar as plantas, tem que desenvolver mais plantas para conseguir explicar o teu projeto para as pessoas, para o professor ou para a banca externa. Pode ser que você não tem espaço suficiente para isso, então seja melhor você focar nas perspectivas, nos diagramas, em uma coisa mais visual, que as pessoas conseguem entender rapidamente. Talvez você tenha que desenvolver mais textos, então tudo isso é importante você analisar quais são as informações, basicamente, né, que você vai ter que representar, e essas informações você vai conseguir identificar justamente a partir do formato, a partir do meio de apresentação que você vai utilizar para apresentar o projeto, e também analisando para quem que você está apresentando o projeto. Bom, a terceira categoria de coisas que você deve pesquisar antes de começar a representar o projeto, ter definido assim, é como que você vai fazer essa representação. Então, por exemplo, que software que você vai utilizar? Ou que material que você vai utilizar para fazer a maquete, se no caso você estiver pretendendo fazer uma maquete para apresentar o teu projeto. Então, o que vai te permitir fazer esses desenhos, fazer essas maquetes? É importantíssimo ter isso definido já de antemão, para não chegar no meio da representação lá e você ficar pensando, putz, mas como que eu faço isso? Eu não sei fazer isso direito, vou ter que aprender agora. E a gente sabe, quando a gente está lidando com um prazo tão curto, de 7 dias nesse caso, ou mais curto ainda, é muito difícil você aprender uma coisa, é arriscado, porque se você não conseguir aprender de fato, vai te atrasar e você não vai conseguir entregar o trabalho a tempo. Então, software, por exemplo, é fundamental que você saiba o software que você vai utilizar para fazer os desenhos, por exemplo. E caso você esteja pensando em fazer uma maquete, é importantíssimo já de antemão também saber que você tem os materiais, que os materiais que você vai utilizar para fazer essa maquete estão disponíveis, estão na tua casa, estão com você, que você não vai ter que sair meia-noite atrás de madeira, atrás de papelão, atrás de cola, porque você não tem, mas você precisa daquilo para fazer a maquete. Então já separar tudo isso de antemão para que você consiga representar o teu projeto sem ter que se estressar com essas coisas secundárias, digamos assim. E caso a apresentação seja em pranchas impressas, outra coisa que é fundamental de você pensar ainda no começo aí dessa representação é como que você vai imprimir isso, né? Aonde que você vai imprimir, se o formato que você está imaginando para fazer as pranchas é passível de ser impresso nessa plotadora que você vai escolher, se eles têm papel para isso, tem cor para isso, tem tecnologia para isso. Então pensar tudo isso antes, para evitar imprevistos depois, em cima da hora, é interessante. O quarto tópico relacionado à representação que eu posso comentar são os elementos visuais que você vai desenvolver propriamente ditos. Então, assim, os mais fáceis de serem entendidos, os mais que você mostra e logo de cara a pessoa já entende, são as perspectivas. Porque as perspectivas acabam mostrando como que o projeto vai ser do ponto de vista do observador. Então você acaba representando um cenário de como aquele projeto vai ficar quando ele estiver construído. Então é muito mais fácil para uma pessoa entender o teu projeto por meio de perspectivas do que muitas vezes por meio de plantas. Então é importante você pensar como que você vai fazer essas perspectivas e fazer elas. É importante que você tenha pelo menos uma ou duas para que a pessoa, de cara, ela olhe para a tua prancha, para a tua apresentação e já consiga entender do que se trata. Outro item importante da representação, que eu acho que você tem que considerar com bastante carinho de fazer, são os diagramas. Porque os diagramas eles contam a história do teu projeto de uma maneira muito visual também, muito fácil de ser entendido, porque eles são bem simples, mostram como que você evoluiu, como que evoluiu o pensamento do teu projeto. E qualquer pessoa, em alguma questão de segundos, ela vai conseguir olhar para tua prancha, para as tuas pranchas, para a representação do projeto que você fez e entender do que se trata também. E um outro tipo de desenho que também eu acho que é importante você considerar fazer ele no caso, são os cortes perspectivados. Por quê? Porque o corte perspectivado ele vai mostrar como que o projeto funciona do ponto de vista técnico, afinal de contas é um corte, mas ao mesmo tempo ele vai permitir que você tenha uma noção melhor do espaço, da profundidade, de como que são as relações entre os pavimentos, enfim, você sinta que
quem olha aquele corte perspectivado consiga se sentir dentro daquele projeto e entender como que é a atmosfera daquilo, como que aquilo funciona, não somente no ponto de vista técnico, mas também sentir o espaço, basicamente. Bom, a gente já falou sobre as imagens, né, que são importantíssimas para explicar o teu projeto. Agora eu queria falar um pouco dos desenhos que você vai utilizar e vai representar para explicar o teu projeto. Bom, o mais óbvio e mais tradicional de todos é a planta, são as plantas baixas, digamos assim. E assim, as plantas são importantíssimas porque elas vão permitir, principalmente se é um professor que está avaliando, se você não tem banca externa, né? E se você não está apresentando para leigos também, a planta vai permitir que o professor avalie se você domina a organização dos espaços, domina essa questão de fluxos, domina dimensionamento, domina layout, domina várias coisas, assim, vários critérios que fazem um bom arquiteto. Então ele vai poder te avaliar com base nisso. Então por isso que na faculdade a planta é tão importante e você não deveria negligenciar ela. Então fazer uma planta bem desenhada, bem clara, fácil de entender, com o peso gráfico certo, organizada de uma maneira bonita, diagramada e articulada dentro das pranchas de uma maneira bonita, com certeza vai te ajudar a tirar uma nota melhor e ter um melhor resultado no teu projeto. Bom, não preciso nem falar que os cortes também são importantíssimos, né? Cortes, elevações, porque quando você está lidando com desenhos 2D, em duas dimensões, são os cortes e as elevações que vão permitir que a pessoa que está vendo o teu projeto consiga entender o espaço daquilo. Então você fazer um corte bem feitinho, bem desenhado, que tem a escala humana, e também uma elevação bem feita, muitas vezes vai permitir com que você explique o teu projeto de uma maneira bem visual, bem rápida, né, bem didática, e às vezes nem tenha que fazer tantos 3Ds, tantas perspectivas, tantos diagramas, assim. Então você pode meio que mesclar um pouco, né, fazer as elevações, fazer as perspectivas, usar um pouquinho de cada representação para conseguir comunicar o teu projeto de uma maneira mais eficiente e sem gastar tanto tempo desenvolvendo essas peças, esses desenhos, essas coisas que você tem que fazer. Na hora de você representar o teu projeto, é importante também que você leve em consideração os detalhes. Como eu já disse antes, os detalhes eles vão ser muito mais importantes se você estiver numa etapa mais avançada do projeto, se você estiver no detalhamento, no projeto executivo, ou mesmo no anteprojeto. O professor vai querer ver que você sabe como pelo menos uma parte do teu projeto funciona, e os detalhes vão te permitir mostrar esse conhecimento. Então é importante você guardar, salvar pelo menos um espacinho ali da tua apresentação, das tuas pranchas que você tem disponível, para colocar esses detalhes construtivos e fazer ele bem feito, fazer um detalhe bem desenhado, que isso com certeza vai contar ao seu favor. Outra coisa que faz parte da representação num projeto e que às vezes a gente acaba negligenciando, e eu entendo por quê, são os textos, que são mais chatos, digamos assim, de serem lidos. Na arquitetura talvez não sejam tão importantes, né? A imagem vale mais do que mil palavras, mas você pensar os textos que você vai utilizar nas tuas pranchas, na tua apresentação, na tua representação do projeto também é fundamental. É interessante você dar um cuidado para ele, para os textos. Então é interessante escrever um memorial não muito longo, não muito extenso, não uma redação de um monte de páginas, mas uma coisa sucinta, mas que passe o conceito geral do projeto, né, para que uma pessoa leia, uma pessoa que de repente ela passa na frente da tua prancha, a tua prancha está exposta, ela passa lá, ela entende o projeto, ela gosta do projeto, ela quer saber um pouquinho mais, então ela vai ler esse texto e vai ter mais conhecimento a respeito do projeto. Então é interessante você fazer um memorial bem feitinho, bem sucinto, mas que deixe bem claro o conceito que você utilizou para chegar naquela solução. E mesmo em diagramas, mesmo usando perspectivas, às vezes você pode utilizar o texto para auxiliar a descrever aquela cena que você está querendo mostrar com as perspectivas, com os diagramas, que tudo isso vai facilitar a vida de quem está vendo o teu projeto e de quem vai ter que entender o teu projeto, no caso o professor. Então quanto mais você facilita a vida dele, melhor para você. E lembrando que também tem a questão das anotações, então níveis, nome de ambientes, descrição, título de uma planta, título de um diagrama, tudo isso também é importante você cuidar, você não deixar passar, não deixar sem na hora de representar o projeto, por mais corrida que você esteja, porque isso também vai facilitar bastante o entendimento do projeto e vai causar uma boa impressão
é em quem está avaliando aquilo que você fez. E assim, a gente falou bastante aqui então sobre imagens, né, sobre os renders, sobre as perspectivas, sobre diagramas, sobre as plantas, sobre cortes, elevações e maquete e tudo mais. E a gente sabe que isso tudo dá trabalho, fazer tudo isso num prazo tão curto pode ser inviável muitas vezes. Então, finalmente aqui nessa última parte do vídeo eu queria passar um hack, digamos assim, que você pode utilizar na hora de representar, de fazer a representação do teu projeto, que talvez te ajude, principalmente se estiver muito apertado de prazo. Em um dos vídeos do Qual é a Boa, de algumas semanas atrás, eu falei daquele princípio de Pareto, né, que diz basicamente que 80% do resultado que você vai ter, então 80% da tua nota, vai ser dada em função de 20% dos desenhos que você fez. Então, digamos assim, você vai gastar 10 horas, supostamente, aqui, para representar o teu projeto. Você gasta 2 horas fazendo perspectivas, 2 horas fazendo diagramas, 2 horas fazendo as plantas, 2 horas fazendo os cortes, 2 horas fazendo o memorial. Só que assim, o professor, quem vai avaliar, provavelmente ele vai olhar mais para as perspectivas e para os diagramas do que para o texto, do que para as plantas, do que para os cortes, de repente. Então, dessas 10 horas que você passou representando o teu projeto, 4 foram responsáveis pela maior parte da nota que você ganhou. Então é importante você verificar em qual estágio do projeto que você está. Por exemplo, estudo preliminar. Você quer mostrar a ideia. A intenção do estudo preliminar é mostrar a ideia do projeto. Então talvez seja mais interessante, se você está apertado de prazo, focar em desenvolver uns diagramas bonitos que mostrem a evolução do projeto, focar em desenvolver perspectivas, cortes perspectivados, umas coisas mais visuais, que isso vai facilitar o entendimento do projeto, da ideia do projeto, e vai te ajudar na avaliação. A mesma coisa se você estiver na parte de detalhamento, por exemplo. Aí pode ser que o critério que o professor vai usar para te avaliar é muito mais a parte técnica. Então vale muito mais a pena você investir esse tempo que você vai ter para representar o projeto, fazendo detalhamentos, fazendo cortes, plantas e tudo isso. Isso que vai ser responsável pela maior parte da nota que você vai ganhar. Como na faculdade a gente dificilmente chega num nível de detalhamento tão aprofundado, eu acho que é muito interessante você focar bastante, se você estiver apertado de tempo, nas perspectivas. Não precisa necessariamente ser render, pode ser perspectiva tirada do SketchUp, dar uma trabalhada naquilo no Photoshop, não sei. Ou até desenho feito à mão, mas caprichar nisso, porque isso conta bastante, vai mostrar bastante como que teu espaço foi pensado, né? Vai mostrar teu espaço. E os diagramas também, que contam a história do desenvolvimento do teu projeto, né? Que contam como o teu projeto funciona. Porque tudo isso são recursos visuais bem fáceis de serem entendidos por quem está avaliando, e os professores que estão te avaliando provavelmente vão prestar muito mais atenção nisso do que nas plantas, do que nos cortes. Não quer dizer que você deva deixar de fazer plantas e cortes, mas talvez colocar isso numa escala menor e gastar menos tempo com isso, basicamente. Então, se você está apertado de prazo, foca no que vai te dar mais nota, no que tem a chance de te dar a maior nota, de te fazer ganhar uma nota melhor. Era isso que eu tinha para falar sobre a representação do teu projeto. É uma etapa trabalhosa, você vai gastar bastante tempo, e eu acho que a mensagem que fica é: foca no que vai ser mais importante para que a pessoa consiga entender o teu projeto, e se organiza e pensa para quem que você está apresentando, pensa no tamanho da apresentação, pensa no meio da apresentação, no meio que você vai utilizar para apresentar. Pense em tudo isso para não perder tempo e para conseguir fazer o que é importante e assim conseguir uma boa nota no final das contas. Então é isso pro vídeo dessa semana. A gente está chegando no final dessa série já. Semana que vem, não, daqui a 2 semanas o vídeo vai falar sobre... Eu vou falar no vídeo sobre a apresentação do projeto, né, que é uma coisa extremamente importante também. Não adianta nada você representar muito bem o projeto, fazer pranchas bonitas, fazer um PowerPoint bonito, se você não consegue apresentar isso, né? Não consegue convencer o professor ou o teu cliente de que o teu projeto é bom, e não consegue defender ele, basicamente. Então a gente vai falar sobre apresentação. E se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um like e se inscrever no canal também, que a gente está compartilhando semanalmente 2 conteúdos novos por semana. E acessar o comoprojetar.com.br, que os conteúdos também
sempre são postados lá. E assim eu me despeço de você, um abraço e falou, até breve.